Bem-estar e movimento. Apresentação: Márcio Atala. O Bem-Estar em Movimento de hoje fala sobre o exemplo que os pais podem dar aos filhos para terem vidas saudáveis, serem pessoas ativas e terem a consciência desde cedo de como é importante nos cuidarmos. E esse papo vai rolar com o jornalista, humorista, apresentador, meu amigo, tenista nas horas vagas, Felipe Andreoli. Obrigado, Felipe, por ter aceito o convite. Valeu, Márcio. Obrigado pelo convite. O mais mentira de tudo aí é tenista. O resto tá quase certo. E eu esqueci de falar que o mais importante, pai do Rocco. Vamos Esse explorar. é 100%. Esse eu sou muito mesmo. Solta a vinheta. Márcio explica e descomplica. E antes de começar esse bate-papo com o Felipe, eu vou responder a pergunta da ouvinte Janaína Maria Costa, que me pergunta: é verdade que se eu deixar de comer um pão de queijo grande, aqueles que têm 140 calorias, durante 3 meses eu vou emagrecer 2 quilos só fazendo isso? Janaína, depende, viu? Para você emagrecer, você tem que ter um déficit calórico. Isso envolve fazer atividade física. Se você gasta é, é, mais calorias do que você está consumindo, pode ser que se você deixar de consumir 140 calorias todos os dias, a menos do que você está gastando, você consiga chegar aí. Mas a minha dica é equilibre a atividade física, faça uma alimentação equilibrada, não deixe de comer os alimentos que você tanto gosta, mas coloque movimento na sua vida e tente encontrar esse equilíbrio. Falando em equilíbrio, a gente começa agora esse papo com o Felipe. Felipe, pô, a gente se conheceu nas quadras, né? Batendo bola ali, a gente joga no mesmo lugar. Na época você, nem sei, acho que ainda era solteiro, nem era casado, enfim. E hoje você tem um filho de 4 anos, casado com a Rafa, ela está esperando um outro bebê. Como que é essa experiência de pai, Felipe? Cara, aí é meio clichê falar isso, mas sem dúvida é a maior experiência da vida, né? Eu estava assistindo agora a série do Maradona e tem uma parte bem bonita, assim, que eles estão num churrasco no meio da Copa de 86, aquela Copa que a Argentina ganhou. E o Maradona, é Dia dos Pais, ele entrega uma cartinha para o pai, eles ficam tendo uma conversa emocional ali, e aí ele pergunta para o pai o que é ser pai, né? Para ele falou, é como se você disputasse a Copa do Mundo, né? Então, né, um exemplo para a pessoa certa ali, que é o Maradona. O Maradona, pô, espero que eu possa ser um bom pai como você. E aquilo me emocionou muito, assim, porque acho que não tem experiência mais transformadora, mais radical e que faça a gente amadurecer mais rápido do que ser pai. Então, eu acho que é isso, assim, é a maior aventura, é a mais longa, mas sem dúvida é a mais recompensadora também. Os pais, eles têm a árdua tarefa de educar, né? Esse é um ponto. E, lógico, a gente tem referências, tem o discurso, mas tem muito o exemplo, né? Qual o exemplo que você teve na sua infância, quando você era garoto, né, que te marcou muito e que você tenta preservar isso para o Rocco? É insistência, viu, Marcel? Porque tem que ser insistente com as crianças. Não adianta a gente, no primeiro não que as crianças falam, no primeiro choro, na primeira careta, desistir. Então, eu acho que hoje que eu vejo assim, o Rocco hoje faz aula de natação, o Rocco faz aula de judô, mas ele não vai todo dia feliz e sorrindo para natação, não vai feliz todo dia para o judô, entendeu? Tem dia que ele fala, não quero ir, não vou, tá vendo um desenho, tem alguém aqui em casa, um tio, uma avó. Então, a gente tem que estabelecer bem as rotinas dele. Então, me fez lembrar da época da minha mãe, que minha mãe insistia muito no começo para fazer aula de música. E ela queria muito que eu tocasse piano, e eu detestava ir para aula de piano. E aí, olhando hoje em retrospectiva, eu falo, cara, por quê? E me faz uma falta danada isso. Pô, o quanto que eu não daria para hoje poder saber tocar um piano, né, cara? Eu toco um violão horrorosamente porque minha mãe insistiu muito e aí eu fui meio querendo depois de mais velho. Então eu acho que a gente não pode desistir tão fácil.
Os nossos filhos vão botar os obstáculos, eles vão colocar barreiras, eles vão tentar convencer a gente na manha, no charme, mas a gente tem que literalmente lutar contra isso para que lá na frente eles possam ter ferramentas mentais, ferramentas físicas, né? Da gente ter o nosso corpo como nossa ferramenta, que eles possam ter a plenitude aí dos seus conhecimentos. A gente nunca vai ter a plenitude dos conhecimentos atingida, né? Mas que eles possam chegar cada vez mais longe nos conhecimentos, que a gente possa dar as opções e que lá na frente, quando eles tiverem um pouquinho mais de consciência ou de saber mesmo, assim, eles, eu gosto muito de fazer isso. Esse aqui eu não gosto tanto, mas eu gosto de fazer isso aqui. E aí eles poderem mais lá na frente fazer as próprias escolhas, né? Fazer as próprias escolhas. Você trouxe o exemplo da música, né? Da aula de piano que sua mãe queria que você fizesse e tal, e insistia. E sua mãe ou seu pai, eles tocavam algum instrumento? Eles tinham alguma coisa ligada com a música? Meu pai toca um pouquinho de violão, ele toca tipo eu, ele toca até melhor do que eu, na verdade. Meu pai, ele gosta, mas na verdade os incentivos às atividades paralelas, na maior parte, acabaram vindo da minha mãe mesmo. Mesmo ela não sendo, por exemplo, ela sempre botou e incentivou a gente para fazer esporte, então a gente era sócio de um clube, a gente fazia o que eles chamavam lá de COD, né, que é o Centro de Orientação Desportiva. Então, um dia era handball, um dia era basquete, um dia era futebol, um dia era vôlei. Eu nem sempre eu gostava, por exemplo, sei lá, vôlei, um negócio que eu não jogava muito bem, eu sou muito competitivo, então eu quero sentir que eu faço parte ali útil do time, né? Então, quando tinha os esportes que eu não gostava tanto, não é que você faz um corpo mole, mas você não vai com tanta vontade. Mas acho que aquilo ali também me ajudou a escolher, né, cara? Ver as opções. Puta, eu amava futebol. Então, na época, eu acabei indo mais para o futebol. O tênis veio um pouquinho mais na frente na minha vida, como uma coisa que eu já gostava, como criança. Eu adorava o Agassi, né? Na época, então, aquelas roupas coloridas, aquele cabelo diferente, aquela Uhum, atitude. E aí mãe, quero jogar tênis por causa desse cara, né? Quero o Agassi. Então, acho que os exemplos acabam vindo também dos ídolos, né? claro. E mas ela sempre deu as ferramentas. E isso partiu muito da minha mãe, porque minha mãe não teve oportunidades quando criança e quando jovem. E quando ela sentiu que ela podia dar essa oportunidade para os filhos dela, ela fez de tudo, ela ficava devendo, ela dava um jeito para que a gente tivesse essa oportunidade de fazer uma aula de inglês, de ir para um clube, praticar um esporte. Fiz aula depois só de futebol, porque eu preferia só futebol, depois fiz aula de tênis e futebol, porque eram dois esportes que eu sempre gostei mais, mas sem dúvida, para mim é muito claro que se os pais não. Ainda mais hoje que a gente tem o conforto de ligar a televisão e botar um desenho a qualquer hora, qualquer dia, Claro. qualquer lugar, né? Coisa que não existia naquela época, e minha mãe precisava trabalhar também, né? Então a gente tem que se esforçar mesmo. Porque se a gente largar, eles ficam na frente da televisão e ficam o dia inteiro lá e você acha que tá tudo bem. É mais fácil, né? Agora, quando trazendo um pouco para minha realidade, minha mãe também insistia para eu fazer piano, violão, e eu sempre fui para o lado dos esportes. E eu relaciono muito isso ao exemplo que eu via do meu pai. Meu pai foi um cara sempre muito ativo, né? Eu sou de Belo Horizonte, então eu ia ali de manhã no Minas, é o que você falou, né? Eu não tinha escolha, eu fazia natação, judô, desde que a minha primeira lembrança. Mas eu lembro de terminar e ficar vendo sempre meu pai fazendo atividade física, jogando, isso me influenciou muito. Hoje, enfim, depois de muito estudo, eu entendo que a atividade física nessa fase e em outras fases são importantes, mas nessa fase ajuda no desenvolvimento cognitivo, no desenvolvimento emocional da criança, além, claro, de desenvolver as habilidades, como você bem colocou, dar as ferramentas para as crianças no futuro ter a opção da escolha. E aí, trazendo em cima desses exemplos, como que você influencia o Rocco, né? Porque às vezes ele não quer, você falou: "Pô, eu não quero fazer isso", mas ele te vê jogando tênis, aí ele quer jogar tênis, como que funciona isso? E em que medida também você, segura o seu desejo de transformar o pequeno Rocco num Agassi? É bom aqui porque tenho que dar exemplos reais. Por enquanto, Márcio, não funciona, cara. Assim, o tênis eu já fiz de tudo para ver se ele pega um pouquinho de gosto. Ele tem 4 anos, vai fazer 5 em fevereiro, né? Tá pertinho, tá mais para 5 do que para 4. Mas, cara, até raquete dos Minions eu dei para ele, bolinha dos Minions, tubo de tênis dos Minions. Falei, agora vai, porque ele gosta muito lá do Malvado Favorito, ele gosta desse desenho. E aí
trouxe bexiga dos Minions pra gente jogar, né, com bexiga, pra, pô, ele sentir que ele tá conseguindo jogar, bater só a bola pra cima, com a bexiga pra cima com a raquete. Aí 10, 15 minutos eu falei, pô, hoje eu consegui, cara. Mas aí dá 2 segundos ele já se distrai, vai fazer outra coisa. A gente sabe que hoje outra realidade muito forte no mundo dos esportes são os jogos eletrônicos, esportes, né, cara? E é interessante isso, porque eu também, desde moleque, sempre adorei videogame. Eu jogo até hoje, 40 anos nas costas, eu gosto de jogar videogame, é um negócio que eu gosto. À noite, para relaxar, eu boto lá, jogo 1 horinha, 2 horas, às vezes até. E ele acabou pegando mais esse exemplo. Eu tento não jogar perto dele, mas às vezes no fim de semana é inevitável, você joga um pouquinho, ele vem e ele, cara, acho que muito como essa geração, né, do celular e do joguinho no aplicativo e do videogame, de você poder jogar no computador, em qualquer lugar. Ele pegou muito gosto, tanto gosto que, cara, eu, eu tenho que limitar. Então, eu tô aprendendo a lidar com isso. No fim de semana, pode jogar um pouquinho mais. Durante a semana, eu tento não falar do jogo, se ele pede, o que eu faço sempre, que eu acho que é muito importante. Foi uma dica de um amigo até que eu ganhei. Tempo. Filho, tá aqui o celular do papai, ó, papai vai botar o tempo, quando tocar o alarme, acabou, combinado? Combinado, papai. Porque eu sentia que quando um combinado não estava muito claro, quando chegava no final do tempo estabelecido, ele não queria cumprir. A partir desse momento que eu botei um alarme, que o alarme toca, ele sabe que acabou, nem sempre dá certo, mas melhorou muito. Melhorou muito, ele entende melhor, ele tem melhor essa compreensão. Levei ele algumas vezes já para me ver jogar tênis. Eu tento fazer muitos exemplos para ele ver. E chego aqui, fico jogando aquele air guitar, faço air tênis. Ele brinca, ele imita o gritinho do tenista. Eu amarro faixa na cabeça dele, ele dá risada, ele gosta, mas ainda não veio dele. Por exemplo, ele quer entrar na quadra, normalmente quando eu estou lá treinando ou jogando, para me tirar da quadra, mas não para jogar comigo. Mas acho que tem que ter paciência, acho que ele ainda vai crescer, vai pegar mais esse gosto através do exemplo, porque eu acho que funciona muito bem. E vai vir dos amigos também um pouco, né, Isso. Márcio? Quando ele crescer, os amiguinhos da escola vão gostar de futebol, vão gostar de algum esporte, e ele pode, e eu espero que ele pegue esse gosto pelo esporte que ele quiser. Se ele não quiser jogar tênis, tudo bem. Sabe o que ele fala para mim que ele gosta? Vôlei. Eu não gostava É, quando era mas moleque. é, Basquete, ele gosta mais. Às vezes ele pega uma bola, tenta bater a bola. Agora, o futebol que ele não ligava a zero, nada. Agora ele vê uma bola, de vez em quando lugar na frente ele chuta. É só para tirar a bola da frente, mas ele chuta pelo menos. Não pega com a mão, porque às vezes ele pega com a mão. agora, Então, essa geração, você bem colocou, ela nasceu com o celular na mão, né? Ela nasceu com uma tela na mão, diferente da nossa geração que brincava na rua, né? Você queria brincar com um amigo, você, pô, tinha que ir lá tocar a campainha, combinava. E isso fez com que a gente tivesse uma certa iniciativa, enfim, desenvolveu algumas características na nossa geração. Mas essa a gente não pode querer que com todos os avanços tecnológicos, todas as facilidades, uma criança hoje seja limitada com as possibilidades que ela tem. Então, hoje você comentou do limitar o tempo de tela, que é uma atitude que muitos governos têm, enfim, não digo aqui no Brasil, mas, enfim, você tem alguns países que desenvolvem uma política de saúde pública tentando limitar essa hora de tela. E aí soa até esquisito para a gente, né, que isso é um esporte, porque o esporte para a gente tem aquela coisa do movimento e eventualmente você está ali parado. E aí você completou falando o seguinte: ele faz uma aulinha aqui de natação, ele faz outro tipo de aula, e aí você tem o convívio social. Como foi para o Rocco, essa pandemia, não conviver com os amigos? cara, não sei, né? Eu acho que muita gente vai saber dessa sequela mais para frente. Eu e a Rafa, toda vez, todo dia, cara, que tem que buscar aí na escola, a gente fica muito impactado com o negócio da máscara, né? Porque, óbvio, a gente sabe que é importante, que é fundamental e que protegeu e protege a gente muito ainda, mas dessa coisa das crianças não estarem vendo o rosto uma da outra, né? Da empatia, de você não saber se ele está chorando, se ele está sorrindo. Como é que está essa parte da feição da criança? Lógico que os olhos falam muito, né? São as janelas da alma, mas não é tudo, né? A gente precisa de toda essa leitura facial para a gente entender o que um amiguinho está pensando, como é que está ali lidando. A gente tenta ficar muito perto desde que a gente
desde que ele voltou às aulas, né? Desde que ele voltou para a aula, assim que foi liberado a volta às aulas pelo governo, a gente já mandou ele, que a gente estava no limite, Marcião. Não no nosso, no limite, porque pai, cara, você vai, você se dobra, você faz, você vai. Mas ele já estava, você começa a sentir isso, entendeu? Porque nós, pais, também tem uma hora que a gente, cara, a criança fica acordada 16 horas, 8 horas eu estou trabalhando, 8 horas mais ou menos, né? A Rafa está trabalhando, a gente também chega cansado. Cara, é inevitável dizer que tem uma hora ou outra que você pega e dá o celular e fala, não, só para poder respirar aqui, pensar em nada, né? Tem uma coisa que me marcou muito há uns 7 anos, 6, 7 anos, eu e a Rafa, eu nunca esqueci isso, a gente foi num restaurante japonês. E a gente sentou numa mesa que estava um casal e 2 filhos. Um era um pouquinho mais velho, devia ter uns 7, outro devia ter uns 4, é a idade do Rocco mesmo. E estava um silêncio na mesa com 2 crianças, eu estranhei, porque eles estavam aqui nas minhas costas. Quando eu virei, estava o mais velho no iPad e o pequenininho no celular, enfim, os dois em jogo. Eu virei para a Rafa, falei, eu nunca vou deixar meu filho, isso nunca vai acontecer com os meus filhos, entendeu? E hoje, cara, você chega no restaurante, não tem jeito. O Rocco tem muita energia. Ele gosta de correr para lá e para cá. Ele é agitado, ele quer brincar, ele quer fazer as coisas. Então, se você quer almoçar, pelo menos naquela hora que chega a comida, cara, você dá um joguinho ali para você poder comer 15, 20 minutos em paz mesmo. Então, você só aprende coisas da vida de pai e mãe no caminho, dos erros que a gente comete, uns exemplos que a gente vê de amigos que têm filhos mais velhos e vem, você já vai antecipando o que vai acontecer, ou o que pode vir a acontecer. Mas cara, eu vejo assim, ao mesmo tempo, esses dias eu estava aqui jogando um joguinho com ele, e aí tá? Tava tentando passar, eu sei jogar, eu tenho a coordenação do videogame, tentando passar um momento ali do jogo, uma fasezinha do jogo, não tava conseguindo. Fui no banheiro. Quando eu voltei, eu tinha passado. 4 anos. O que aconteceu aqui? Ele falou, passei, papai. E eu fiquei, cara, o que é isso? Então eu sei, porque eu também joguei o game, e minha mãe não controlava muito, para falar a verdade. Eu sei o que traz de cognição, de coordenação também, porque o controle com a mãozinha dele, eu não sei como ele conseguiu de verdade. Hoje o controle do videogame mais moderno, você também faz o movimento dele, você faz para lá e para cá, tem outras coisas além dos botões, né? Mas, sobretudo, cara, tem que ter a troca. Tem que ir para natação, eu tenho que aprender a nadar, cara, entendeu? Para poder ficar sossegado quando ele está perto do lado de uma piscina, Sim. né? Artes marciais. Eu acho que é muito legal para disciplina. Eu fiz judô quando eu era criança, então ele está lá no judô. Aí ele amou o judô no começo, amava, chegava aqui, imitava o judô. Passou um tempo, não quero mais. Eu respeitei, falei, beleza, vai ficar só na natação, tem que fazer alguma coisa, tudo bem, tudo bem. Aí esses dias ele pediu para voltar pro judô. Então, às vezes, a gente também não sabe o que está passando na cabeça deles, né? E eu acho que a pandemia mexeu muito e eu sinto que o Rocco, ele é gregário, ele gosta de estar com muita criança. Pouca criança, não sei, tem que ser muita para ele. Então, a gente observa isso, a gente sofreu muito com ele fechado em casa por tanto tempo, sozinho, né? Porque o Rocco ainda não tem irmão, vai ter daqui a pouco, mas ainda não tem. Às vezes um primo que estava mais fechado no mesmo núcleo, a gente colocava junto, porque chega uma hora que está um limite, né, cara? Você fica preocupado com a saúde mental do seu filho. Claro. Então não foi fácil e eu acho que isso ainda nós vamos ter sequelas para frente, né? Porque óbvio que teve o lado bom de ficar muito com ele, de ficar perto, de acompanhar o crescimento dele de um jeito que certamente não seria se a gente estivesse vivendo uma vida normal. Mas ficam lacunas que a gente não sabe, a gente nunca viveu isso, né? Espero que a gente possa preencher da melhor maneira possível esses eventuais danos que essa pandemia fez para as crianças, né? E que eles tenham um mínimo de influência negativa desse período tão longo confinado, né? E você tocou em pontos interessantes, né? Quando você fala dos joguinhos, da habilidade do Rocco, que passou ali da fase, eles vão desenvolvendo uma habilidade fina, que a gente chama, uma coordenação motora fina, é, que é muito específica, né? Então, coisas que na minha geração, por exemplo, a gente não desenvolveu tão bem assim, mas você também tocou nesse assunto. É importante ele experimentar de tudo, a natação, porque também é sobrevivência, o judô, que é disciplina, ensina a cair, enfim, ensina rolamento, e aí você vai desenvolvendo capacidades e habilidades que vão dando ferramentas para ele, e aí a gente fala muito aqui da parte física, mas a gente tem que lembrar que a atividade física ela é fundamental para esse desenvolvimento de neurônios, para desenvolvimento emocional. Então, quando você fala, o Rocco ele gosta de estar rodeado de crianças.
É, eu vou te falar que o estudo mais longo e mais impactante que tem em relação a por que que quem são as pessoas que vivem mais e são mais felizes, que acompanhou ali durante mais de 80 anos, é um estudo de Harvard, as pessoas que viviam mais e eram mais felizes e adoeciam menos, eram as que tinham as relações sociais mais profundas, né? Então essa é uma característica muito boa do Rocco, porque a questão de Puxou a estar. mãe, Oi? puxou a mãe. Ué, o exemplo tem que vir de alguém, veio dela, tá tudo certo. Felipe, e a questão da alimentação? Você comentou do restaurante. Ok, restaurante você tem ali, né? Aquela situação. E em casa, como que é? Vocês se reúnem para fazer alimentação? Como que é? Porque criança é difícil de comer, eu era impossível. Cara, sem dúvida, viu, Márcio? De todos os desafios que a gente tem todos os dias aqui em casa, esse é o maior. É, o Rocco, a gente foi atrás, inclusive, a Rafa pesquisou, a gente começou a olhar junto, será que ele tem essa seletividade alimentar? Porque ele tem todos os indicativos, cara. O Rocco, ele só come as mesmas coisas, Marcião. Ele come arroz, feijão e carne, mas ele come o arroz, feijão antes e a carne depois. Ele não gosta de tudo junto. Ele come macarrão com feijão sem caroço. O mesmo feijão que ele come com caroço com arroz, no macarrão ele quer sem. E não tem Cristo que faça ele comer diferente, cara. E depois a carne sempre Sempre separada, a separado. carne mais mal passada. Se você trouxer ela 2 minutos mais passada do que ele gosta, ele percebe e não quer comer. Tá com casquinha. Tá? Assim eu fico, cara, abismado. Assim, a gente recentemente conseguiu um movimento hercúleo de colocar um alface e um brócolis aí. A sorte é que dentro desses pouquíssimos alimentos que ele come, ele está comendo um alface, um brócolis, arroz, feijão, um macarrão e a carne que ele ama. Carne, linguiça, tudo que tem a ver com proteína, não sei, cara. Ele vira para mim, às vezes, no meio da semana e fala, papai, faz um churrasquinho, entendeu? Ele gosta. E foi uma coisa que, incrivelmente, ele começou desde pequeno, cara. A primeira carninha, eu lembro, assim, as primeiras vezes que a gente deu carne para ele, eu até brinquei que parece aquele filme do Entrevista com o Vampiro, quando a menina Kirsten Dunst morde o pescoço pela primeira vez e ela fala, eu quero mais. É. Com a carne foi a mesma coisa, assim, um prazer que estava no olho daquele nenê, velho. E a gente tem muita dificuldade. A gente tem visto isso, o quanto que, por exemplo, você tem que sempre oferecer os novos alimentos. Nunca desistir ou nunca deixar de oferecer os novos alimentos. Mas, ao mesmo tempo, você não pode forçar. Você não pode passar do limite ali que a criança também impõe, né, cara? Claro. Então, você começa a voltar a falar, meu, será que eu era assim também? Aí você vai e pergunta, mãe, como é que eu era para comer? E meu irmão, Rafa, como é que era para comer? Porque você tenta achar uma resposta um pouco mais racional, mas, às vezes, essas coisas não têm explicação. E a gente tem que ir tentando, pouco a pouco, fazer ele introduzir novos alimentos. Ele gosta de presunto. Gosta de presunto, é a coisa mais saudável. Não é, mas, cara, de vez em quando tá no desespero no pão de queijo, come pão de queijo que nem doido. Aí você falou da pergunta da ouvinte aí, cara, um ronco, se dependendo do pão de queijo, ele tá ferrado, porque ele come todo dia. Então a gente fica muito preocupado. É lógico que a gente tem sempre consultado o nosso Claro. pediatra, conversa com os médicos para entender se tudo bem isso, o que dá para fazer de diferente, e você vai tentando, pouco a pouco, com muita paciência, introduzir outras coisas. E vou te contar, sinceramente, às vezes é na base da chantagem, sabe? Infelizmente, mas é É, a verdade. Ó, se você comer isso aqui, eu deixo você jogar mais um pouquinho de joguinho, claro. ou deixo você ver um pouquinho mais de desenho. Pode dormir um pouquinho mais tarde e de vez em quando funciona. Esses dias meu filho dá uma mordida num misto quente. Beleza, né? Não era um salmão com cream cheese light, mas, pô, era uma comida diferente, já me senti bem, entendeu? O Isso é engraçado, porque às vezes ele vai agora, sei lá, para casa de um amigo, ou vai para a escola, aí ele volta comendo uma coisa que você sempre ofereceu e ele não comia. Que milagre é esse, cara? Mas é normal, isso acho que todos passam por isso, é um momento. E é isso, né? Você dando as ferramentas, você buscando dar o melhor suporte, porque a gente sabe, né, que esse período da vida aí, ele vai impactar por todos os outros dias de vida que ele vai ter. E, poxa, Felipe, papo incrível, só que agora a gente tem que encerrar
E aí tem um quadro final, vou pedir para soltar a vinheta aqui. 3 dicas para levar para casa. É comigo isso. Não, essa daqui eu tiro, pô, já chega todo dia dando, dando dica de manhã. Agora aqui é o seguinte, 3 dicas para quem tem filho e como você, né? E precisa passar bons exemplos. Vamos lá, acho que a primeira, cara, foi uma das primeiras que eu recebi e eu sinto que quando eu consigo aplicar funciona muito bem. Estabeleça rotinas. Criança tem que ter uma rotina estabelecida. Isso eu sinto que é fundamental. E nesse sentido aqui eu sou o melhor da casa, modéstia à parte. Porque, por exemplo, a Rafa tem muita dificuldade em colocar ele para dormir. Eu entendo, porque às vezes, tipo, você deixa ele conduzir a noite do jeito que ele quer, cara, não tem jeito. Se ele ficar muito na tela, vendo desenho, vendo aquelas cores, recebendo aquele estímulo, ele vai dormir mais tarde. Então eu tento sempre o quê? Ele chega da escola, daqui a pouquinho ele chega da escola, aí eu pego, deixo ele assistir uma meia hora, 1 hora de desenho, jogar um joguinho, que tem esse estímulo da luz ainda, que é no fim da tarde. Deu 1 hora, às vezes eu deixo 30 minutos, às vezes eu deixo 40, às vezes eu deixo 1 hora, acabou, vamos lá, jantar, tomo banho, eu sempre tomo banho junto com ele, dou banho junto, deixo ele brincar, ele gosta de brincar no banho, então, lógico, também para não desperdiçar água, a gente bota ele numa banheirinha, ele fica lá brincando na banheirinha de nenê, depois desse horário, revistinha, vamos ler um livro. Ele adora as revistas da Turma da Mônica, então isso, pô, já me sensibiliza, porque eu me lembro da minha infância, eu lendo com ele. E, cara, eu tento fazer aquele 8h30, estourando 9 horas, ele turma. Porque eu também quero ter minha vida, ver uma série, Claro. ficar um pouco aqui com a Rafa, né? Então isso é muito importante, não só para eles, mas para a gente também. Porque se você deixa seu filho de 3, 4 anos, 5, ficar acordado até 10, 11, meia-noite, qual vida que você vai ter com o seu parceiro, com a sua parceira, né? Então acho que estabelecer rotina é muito importante. Outra dica, acho que foi uma das coisas que eu já falei, é a insistência e persistência nas coisas, seja para convencer a ir para um esporte, seja para comer uma comida nova, seja às vezes, cara, para sair. Então isso também tem a ver com a pandemia. Porque eu sinto que o louco, às vezes, você não quer sair. Não, quero ficar aqui em casa, sem fazer nada, aqui, ficar jogado no sofá. E aí você fala, meu, isso tem a ver com a pandemia, tem que fazer ele sair, tem que fazer ele sair, né? Então tem que ter, acho que uma insistência, uma persistência com as crianças. E eu acho, cara, e a terceira dica que não é liderar, mas é ensinar pelo exemplo. Você tem que ensinar pelo Legal. exemplo. Então, eu e a Rafa, hoje, nós somos muito menos conectados com o celular. Quando o Rocco chega aqui, a gente tem que pegar o mínimo possível no celular. Porque como eu vou falar para ele, você não vai jogar, você não vai ficar no celular se eu tô. A Rafa, ele tá vendo. Às vezes a gente acha que o nosso filho não tá prestando atenção, que ele não tá vendo, ele não tá ouvindo. Ele tá vendo, ele tá ouvindo tudo. É uma coisa muito impressionante. Quanto mais eles crescem, você percebe que esse radar tá 24 horas ligado, eles são umas esponjinhas, eles absorvem tudo muito bem, muito rápido. Então, tem que ter, pode levar essas dicas para casa que vão te ajudar. Pô, eu assino embaixo essas dicas, perfeito. Até expressões que eu uso, você usou a questão da esponjinha. É isso mesmo, eles absorvem muito mais do que a gente pode imaginar. Felipe, pô, foi delicioso esse papo. Obrigado por você compartilhar a sua experiência aqui com os nossos ouvintes. Espero que tenha inspirado muitos deles e que você continue pelas quadras, que a gente se encontre mais vezes. Eu estou precisando retornar, mas que a gente se encontre mais. Obrigado, viu? Valeu, Marcião, foi um prazer, foi uma delícia aqui poder saber que o caminho é tortuoso, mas a gente tenta buscar o caminho mais certo aí. Eu estou sempre ouvindo vocês aí na CBN. Um beijão e um abraço para os ouvintes da CBN aí. Bom fim de ano para todos nós. Boa, Felipe. O Bem-Estar em Movimento de hoje fica por aqui. Se você gostou do nosso papo, compartilhe com seus amigos. Baixe agora mesmo e ouça o podcast que já está disponível em todas as plataformas de áudio e no aplicativo da CBN. Grande abraço a todos e bom fim de ano. Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala.